E aí galera, tudo bem? Vamos iniciar a nossa cronologia sobre gestão de pessoas? Deixa seu like, se inscreva no canal e após a vinheta nós vamos falar sobre o contexto histórico da gestão de pessoas. Vocês já ouviram falar sobre Taylorismo? Então, numa época em que as empresas funcionavam no empirismo e na improvisação, surgiu um norte-americano, um engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor. Ele realizou um estudo para provar que as pessoas poderiam produzir muito mais do que elas produziam. Ou seja, hoje em dia a gente conhece esse termo muito como um tempo produtivo, que as pessoas podem ser mais produtivas gastando menos tempo. Foi nesta época que a administração se tornou ciência. Tanto que Taylor ficou conhecido como o pai da administração científica. E assim foi o princípio da gestão de pessoas. Mas nós sabemos inicialmente que antes da administração se tornar ciência, nos tempos da Grécia ou da Roma Antiga, muito tempo antes, até no tempo do Egito, já havia uma gestão de pessoas. Mesmo que não fosse denominado, ou seja, não havia esse nome naquela época, mas já existia ali a gestão de pessoas. Nessa mesma época de Taylor, havia um francês também chamado Henri Fayol, que foi considerado o pai da administração clássica. Foi ele que iniciou com a abordagem sobre planejar, dirigir, controlar e organizar. Mas foi após a Segunda Guerra que realmente as empresas começaram a se preocupar com os trabalhadores. Isso devido ao aumento de sindicato, isso ocorreu bastante nos Estados Unidos. E com isso as empresas tiveram que se reinventar para tratar melhor os seus colaboradores, pois eram cobradas pela lei e pelos sindicatos. Então podemos considerar que a gestão de pessoas passou por 3 períodos históricos: a clássica, a neoclássica e a era da informação. No período da era clássica, surgiu o departamento de pessoal, que foi um período pós-revolução industrial, que durou até os meados dos anos 50. E para substituir a teoria clássica, surgiu a teoria neoclássica, que veio após o período dos anos 50 até os anos 90, mais ou menos, que foi um período pós-Segunda Guerra Mundial. E surgiu também o Departamento de Relações Industriais. E após esse período de neoclássica, começando aproximadamente nos anos 90, surgiu o atual, vamos dizer assim, como se fosse, é o mais utilizado no momento, que é a área de recursos humanos. E a gestão de pessoas, ela veio para substituir a área de recursos humanos. Mas qual que era a diferença para esses setores? Vamos lá, o departamento de pessoal, ele surgiu, ele levou mais ou menos aí na época de Taylor, entre 1929 e durou até aproximadamente 1950. Era um sistema mais burocrático que funcionava através do controle e da punição. Já as relações industriais era mais voltada para um perfil tecnicista, no cumprimento de leis e obrigações. E os recursos humanos, ele já veio menos burocrático, ele veio mais focado na humanização, pensando mais nos trabalhadores. A evolução e as mudanças, elas ocorrem desde o princípio da humanidade, mas nada comparado aos últimos anos, né? As últimas décadas foram impressionantes como vem ocorrendo as mudanças. E foi aí que surgiu a gestão de pessoas. A gestão de pessoas, o principal foco da gestão de pessoas é tornar as empresas parceiras das pessoas. Esse é o principal foco, através de 6 processos básicos, né? Que é conhecido como os 6 processos básicos da gestão de pessoas. E é sobre os 6 processos básicos da gestão de pessoas que nós vamos aprofundar nos próximos vídeos. Nós vamos falar sobre cada uma, sobre agregar, sobre aplicar, sobre monitorar, desenvolver pessoas, recompensar. Nós vamos falar sobre todos esses princípios básicos da gestão de pessoas. Se formos aprofundar realmente no contexto histórico da gestão de pessoas, é um vídeo que nós vamos aqui fazer infinito. E esse não é o propósito. O propósito é só abrir um pouco o caminho para entender um pouco melhor sobre a gestão de pessoas e de onde surgiu, né? O nosso maior propósito aqui agora é falar sobre os 6 processos básicos da gestão de pessoas, né? E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre eles e aprofundar melhor para para ajudar vocês a melhorar com a gestão de pessoas, a liderar, falar sobre motivação, é tudo isso que nós vamos falar, ok? Então nesse momento eu já agradeço a oportunidade, eu já agradeço
Eu agradeço o tempo de vocês e que Deus vos abençoe. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ok? Até a próxima!